É Vasco, é o melhor, não adianta. É tudo bom. So anytime we're around, this is what we do. It's the way that we bring this out to you. Hey yo. Just for tonight, the vibe is right and I'm barely not holding it. Because it's the way. O Vasco tem 24 cabines, são 17 embaixo e mais 7 na parte superior. E uma dessas cabines é pro operador do nosso placar e o restante é dividido entre rádios e TVs. A prioridade é das TVs que têm direitos de transmissão. Depois eu faço uma separação entre as rádios que fazem a cobertura diária do clube, né, as rádios que têm repórteres que a gente chama de setoristas no clube todos os dias. E depois a gente faz quem faz sempre os jogos do Vasco. E por último é quem mandou e-mail primeiro, porque quando fica tudo empatado, esse acaba sendo o desempate. Tudo isso porque nós não temos cabines suficientes para a demanda que é o Vasco, um clube grande como o Vasco, porque essas cabines do clube, elas não são da época da construção, né? Não são de 27, mas são da década de 50, mais ou menos. Então, quer dizer, o Vasco cresceu enormemente, a demanda da imprensa também, e com isso as nossas cabines já não são mais suficientes para atender. Nós já tem até um planejamento para uma reforma para Libertadores, para aumentar a quantidade de cabines, aumentar o lugar para os repórteres de rádio, para os repórteres de jornais e sites, porque antigamente não tinha essa demanda toda de sites e coisas em tempo real que a gente tem hoje. O momento do jogo, né, que tem repórteres destacados para várias funções diferentes no mesmo jogo. Tem o que escreve a crônica do jogo, né, o que ele vê, o que acontece dentro do campo, como se comportou taticamente e tal. E tem o cara que vai dar as notas, né, fazer as atuações dos jogadores. E tem o entorno, né, o que o pessoal chama de fazer o climão, né, que aí é uma das partes mais complicadas, né? Não que as outras não sejam complicadas e importantes, mas uma das mais complicadas, que é quando você fica ali meio que no
numa espécie de front, né? Porque um jogo, por exemplo, um clássico Vasco e Flamengo, por exemplo, que é um clássico de muita rivalidade, em que, infelizmente, cenas de violência acontecem em vários pontos da cidade, aí esse repórter, esse grupo de repórteres ficam encarregados disso, né? De estar, às vezes, ligando para a Polícia Civil, para as delegacias, né? Para saber se houve confronto em outros lugares que não ali ao redor do estádio. Enfim, basicamente aí depois é aquele trabalho, né? Um dia inteiro na rua, rodando o estádio ou dentro do estádio, acompanhando chegada de torcedor. Aí também, às vezes, tem um repórter que acompanha o time, né? Isso em TV é muito comum. O repórter tenta se hospedar no mesmo hotel que os jogadores, a delegação de determinado clube, e vai acompanhando a delegação, vai com o carro da reportagem atrás, fazendo imagens do ônibus, até a chegada no estádio. Aí depois que o jogo acaba, todo esse pessoal se reúne e nisso os editores estão, obviamente, nas respectivas redações e pensando aquela edição do dia seguinte, né? Aí tem sempre um repórter também para fazer o vestiário do vencedor, um repórter para fazer o vestiário do perdedor. Enfim, é um jogo de futebol, assim, as pessoas para terem aquele jornal na mão no dia seguinte, ou aquele noticiário de TV, ou mesmo de rádio, é uma equipe muito grande envolvida, não só de repórteres, como de parte técnica também, né? O pessoal de apoio, fotógrafo, o pessoal que fica na redação monitorando a internet para saber se alguma coisa aconteceu que a equipe de reportagem do veículo não sabe. Enfim, na minha opinião, uma das profissões mais bacanas, mais legais e, enfim, tenho muito orgulho de ser um jornalista esportivo. Então, acho que a rotina do atleta, então, antes do jogo, é um momento que ele se encontra mais concentrado, principalmente dentro do vestiário, né, no momento que antecede o jogo. Ele faz seu ritual, ele se prepara a sua chuteira preferida, sua meia, ele arruma a meia, a atadura, todos esses detalhezinhos que cada atleta eu acho que tem um jeito diferente de fazer. Cada um tem seu ritual, sua reza, o seu momento de ficar concentrado, ou outros escutando o iPod, um iPad, escutando uma música que gosta. Então cada um deles tem uma rotina diferente, eu acho que é muito particular isso. E isso antecede um momento do aquecimento, então muitos fazem todo esse ritual e antecede o momento do aquecimento, quando peço que todos estejam concentrados para aquele momento determinante antes da partida, que eu acho que é o aquecimento. Ali eu acho que o atleta já começa o jogo. Ali ele já tem que estar concentrado e ligado no que vai fazer lá dentro. E eu acho fundamental esse momento antes, porque muitas vezes no aquecimento, tu vê se o jogador está para o jogo ou não. Tu olha cada um deles, a forma que eles estão aquecendo, se ele aquece concentrado, se ele aquece de uma maneira mais forte, se ele está nesse momento para o jogo, ele está ligado no jogo. Porque se ele fizer isso com desleixo, esse aquecimento, já mostra que o atleta não está concentrado, que ele não, de repente, vai ter uma partida ruim. Então esse é um momento que até a gente observa muito e fica muito vendo cada detalhe, como cada um está nesse momento de aquecimento, que antecede. Depois do aquecimento ele vai para o momento final, se reúne dentro do vestiário, coloca sua camisa, arruma os últimos detalhes e aí sim tem o momento da reza, o momento de um dar força para o outro, motivação e entrada no campo. Eu acho que essa é a preparação que antecede o jogo. Chegou hoje na final, porque sem a bola os caras jogam o time pequeno, todo mundo ajuda na marcação, e com a bola joga o time grande. Então a gente tem que igualar. É muito importante Bernardo, Diego, Souza, Alessandro ajudar a gente ali no meio, fechar, passar a linha da bola. É um jogo de 180 minutos, temos que tentar fazer um bom placar. Mas hoje é só o primeiro tempo, tem outra batalha na outra quarta. Se comunicando, falando, um pertinho do outro. O segredo deles é esse, todo mundo está um pertinho do outro. Eles passam todo mundo atrás da linha da bola, então temos que fazer o mesmo.
Final tem que jogar de acordo com o final. Se puder jogar bonito, ótimo, e vencer. Se não puder, meu irmão, vamos jogar feio, mas vamos vencer. Vontade, vamos lá, pai. Atenção pra caralho na bola parada dos caras, a gente sabe da força, conhece os jogadores dos caras. Tem atenção. Uma coisa só que eu queria falar. Vamos ter coragem pra jogar da maneira que a gente começa o jogo, até o final, porque esses caras não vão jogar aqui dentro da nossa casa. É isso aí. Então vamos lá, hein? Vamos.